Vamos também agora falar sobre incêndios que vêm ocorrendo aqui em Maceió. Nós mostramos 3 casos de incêndios em 10 dias e que foram motivados por curto-circuito. Para falar mais sobre essa situação e esse aumento, nós vamos ao vivo agora com a Maria Maciel, que está lá no Corpo de Bombeiros, para que ela possa tirar algumas dúvidas. O que a gente quer saber, em casos de incêndio em residências, o que é que nós devemos fazer? Maria Maciel, o que é que nós devemos fazer e o porquê, então, da incidência dessa quantidade de incêndios que nós estamos vendo em apenas 10 dias? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Realmente esses casos, o aumento do número aí de incêndios chama a atenção, principalmente pelo fato de serem residências. Muitas vezes esses incêndios são de pequeno porte, mas mesmo assim trazem grandes estragos a essas famílias. Eu vou conversar agora com a Major Suzuki, que é aqui do Corpo de Bombeiros, para falar um pouquinho desses casos, que acontecem. Existem formas de se prevenir, A gente sabe que muitos desses casos foram por conta de curto-circuito. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, a gente sempre preconiza por questão da prevenção, A gente sempre orienta, em caso de residência, se você verificar a questão da fiação elétrica da sua residência, se ela está saudável ou não. Evitar de todo tipo as gambiarras que existem, principalmente gatos, que a gente sabe que é bem comum de acontecer. Então, o que acontece? De orientação, a gente sabe que os índices de incêndio, eles vêm na mesma média do ano passado, mesmo ocorrendo esse índice concentrado nessa semana, nesses 10 dias, mas sempre orientar questões de não misturar eletricidade com água. A gente sabe que isso é um dos pontos principais que vem aí ocorrer um choque elétrico ou causar um incêndio realmente na residência. Observar também a tensão dos seus equipamentos, a carga que aquela casa ela aceita receber. Observar questões também de eletrodomésticos ao sair de casa e bem como crianças em residências. É muito cuidado. Agora, em caso de ocorrência, A família está em casa, a pessoa está em casa, viu que começou a pegar fogo. O que fazer nessa hora? Muita gente acaba se desesperando, Não sabe o que fazer, pensa logo em pegar um balde d'água. Quais são os primeiros procedimentos que as pessoas devem adotar? Exatamente, como você bem citou, A intenção das pessoas de imediato é pegar uma água e colocar em cima. Só que às vezes o equipamento ele é elétrico e não vai comportar essa carga pouca de água em cima e pode gerar um dano maior ainda. O primeiro passo, se a gente conseguir fazer, é desligar a chave geral de eletricidade dessa residência. Se for um caso de apartamento, ou ir diretamente deve ter uma chave geral de cada apartamento, como também acionar, no caso, o seu síndico ou alguém que esteja próximo para ajudar. Não conseguindo fazer isso, aciona de imediato o Corpo de Bombeiros para que ele possa atuar nessa região, nessa residência e poder sanar esses danos. E além desses prejuízos materiais, podem também ocorrer danos à saúde dessas pessoas, principalmente com relação à inalação de fumaça, A gente sabe que, em muitos casos, as pessoas acabam também tendo queimaduras, Quais os cuidados com essas vítimas? Olha, a gente sempre fala, muito cuidado, obviamente, a deixar equipamentos elétricos ligados, sem a devida fiscalização, sem a devida visualização desses equipamentos. Acontecendo uma situação dessa, abrir janelas e desligar, como eu falei, a parte da chave geral. A gente sabe também que a inalação desses gases podem sim intoxicar não só o nosso corpo, como também gerar queimaduras, dependendo da região que for afetada. Se for em relação à via aérea, ela pode sim causar uma queimadura muito séria, porque é uma região bem delicada. Então, como a gente sempre fala, de imediato, tentou sanar, desligando a chave geral, aciona de imediato o Corpo de Bombeiros. E funciona, por exemplo, a gente vê algumas situações, a pessoa pegar uma toalha molhada, colocar no rosto, no nariz para impedir a inalação. Funciona isso? É uma orientação? É claro que a gente, em primeiro lugar, tem que buscar ajuda, Mas nesse caso... Não, é um paliativo sim, é válido. Tudo que a gente fala de paliativos que seja orientado é válido sim. Mas de imediato fazer esse acionamento do Corpo de Bombeiros, desligar a chave e sair do local, assim que possível, Óbvio que a gente sempre fala, a gente às vezes tem pacientes que são acamados, pacientes idosos, e que às vezes quem está dentro da residência não vai conseguir fazer isso, mas pedindo um suporte. Como eu te falei, de imediato, antes de fazer qualquer coisa, chama o Corpo de Bombeiros, porque nesse tempo, nesses 2 minutos que você leva tentando fazer alguma coisa empiricamente dentro de casa, o bombeiro estava no meio do caminho para chegar na sua residência. O primeiro passo é tentar sair daquela situação, do local, Se conseguir, buscar por ajuda. Exato. Sanar o que causou, No caso, a parte elétrica, se for o caso de um curto-circuito. Sair desse local que está em sinistro, acionar o Corpo de Bombeiros.
Obrigada, então, pelas informações. São orientações importantes, porque pode acontecer. Agora, é preciso sim esse cuidado, principalmente com instalações elétricas. A gente sabe que muitas residências têm fio por toda parte, aquelas famosas gambiarras, aqueles famosos T's, né, que ligam vários equipamentos numa só tomadinha. Tudo isso é um risco. Então, é importante as pessoas ficarem atentas a isso, né, não deixar carregador ligado, objetos quando for dormir, porque já é um bom começo aí para prevenir esses acidentes, esses incêndios em residências. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, agradeço mais uma vez a Major Viviane Suzuki, que ela tocou num assunto importante que a gente não presta muita atenção. Muitas pessoas, às vezes, compram fios elétricos, muitas vezes que não aguentam a amperagem que vai ser utilizada nas casas. Muitas vezes é isso que acontece. Às vezes você tem a sua casa que comporta X amperagens, né, e você, de repente, ultrapassa esse limite colocando muitos produtos elétricos, eletrônicos, e aí acaba não suportando e entrando em curto e causando os incêndios. Excelente as informações que nós recebemos. O melhor é mesmo desligar a chave, correr, pedir ajuda e ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, que é ele que vai chegar lá e vai poder fazer o seu trabalho e conter as chamas. Obrigado, Maria. Agradeço também a Major Viviane Suzuki também pelas informações e participação aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta.